Boa noite, Gustavo. Seja novamente bem-vindo aqui. A gente estava ouvindo, já estava falando aqui sobre um terceiro ponto aqui do comunicado, né, Rafa, do Copom, Exatamente. inclusive falando sobre a inflação, que, aliás, eu estava até lembrando aqui nesse momento que um dos objetivos do Banco Central é justamente ir nesse ciclo, né, de reajuste da Selic para poder conseguir conter a inflação, né? Esse é um dos principais objetivos aí do Banco Central, né, Gustavo? Mas aí fica um questionamento, aliás, eu vinha pensando sobre isso hoje de manhã. Quando, então, vai esse ciclo, né? E será que essa estratégia está funcionando realmente? Porque a gente, quando olha para a inflação, parece que ainda não está sendo ainda tão eficiente assim esses ajustes que a gente tem visto, tanto que algumas casas apostavam até num ajuste de 1,5%, né? Pois é interessante que o BC ele apresenta o modelo dele considerando o câmbio de 5,25 e juros chegando em 8,25 esse ano e 8,5 no ano que vem. E ele mostra uma inflação maior do que o Focus nesse ano. O Focus está com 8,35, eles falam em 8,5 aqui no comunicado de hoje. Então eles até acham, provavelmente semana que a gente vai ver mais revisões no Focus para cima, dado que o Banco Central com modelo com bem mais variáveis para projetar, para entender o que está acontecendo na economia, diz isso, porque o mercado vai ficar para trás. Agora, por outro lado, enquanto o mercado está com 4,10 de IPCA para o ano que vem, ele está com 3,7. Então ele está falando, olha, o meu movimento aqui, a nossa alta de juros que saiu de 2 vai terminar o ano em 8,25, vai trazer efeitos no ano que vem. A gente sabe, demora, a política monetária não é, eles subiram hoje para 6,25, amanhã não está tudo ajustado, demora meses, são cerca de 3 trimestres para chegar no auge, assim. Então demora bastante para você ter essa conversão. Por isso que o Banco Central se mostra ainda confiante de que vai entregar a inflação do ano que vem próxima à meta. Agora, Gustavo, você acha que essa coisa do que aconteceu, porque assim, a gente tinha, claro, também super quarta, né? Tinha Fed, né, que estava aí para poder, vai realmente então começar a tapering agora ou não? Tinha também essa questão da Evergrande, que também até ontem à noite, assim, finalzinho da noite, era uma dúvida muito maior, né, se realmente ia ter algum tipo de posicionamento, algum tipo de pagamento, intervenção ali da China ou não, né, e aí a gente ficava naquela expectativa, né, então ter uma intervenção maior ali do Banco Central ou não, ou seja, você acha que essas ações aí, de alguma forma, né, essa disparada no minério de ferro, aí veio a Evergrande, daí, não, vamos aí realmente pagar parte da dívida, o Fed diz, não, tapering para depois, isso deu uma tranquilizada e assim, não, vamos então manter o que a gente já estava planejando, e é isso? Eu entendo que na semana passada, quando o presidente do Banco Central participa de um evento privado e ele deixa bem claro que ele está pensando em fazer uma alta de 1 ponto, muito difícil voltar atrás depois daquilo. Ia ser muito criticado, mesmo que boa parte do mercado esperasse mesmo que o ideal fosse, aliás, vislumbrasse que o ideal fosse fazer uma alta maior. Mas agora que sinalizou, difícil. Acho que, assim, o curioso vai ser para o próximo mês, porque comunicado de hoje, como vocês já pincelaram, ele está indicando mais uma alta de 1 ponto, então levando para 7,25 no dia 27 de outubro. Agora, ao mesmo tempo, a previsão do mercado é uma alta de 1 ponto também no IPCA só do mês de setembro. Então vai ser complicado, porque eu imagino que os próximos 45 dias o mercado vai pedir mais. Com certeza o mercado não vai achar confortável essa situação de levar só para 7,25 no final de outubro. Ele vai falar, poxa, mas com a inflação disparando, como que vocês vão esperar e fazer de forma tranquila? Melhor fazer de uma vez. Imagino que vai ser esse o tom nos próximos dias. Agora, Gustavo, eu queria te perguntar um pouco sobre essa relação, né? A Débora até falou no começo ali sobre a relação da Selic com a inflação. A gente está num cenário de inflação alta e Selic voltando a ficar alta. E a gente, né, o que chama muita atenção nesse terceiro ponto é que eles de fato falam, olha, a inflação ao consumidor segue elevada e ela deve seguir, inclusive, no curto prazo, né? Eles falam aqui, ainda não arrefeceu e deve persistir no curto prazo. Ou seja, na sua opinião, o Banco Central ele acabou perdendo aí, a potência, né? Ele perdeu ali essa força que ele teria aí, né, de poder movimentar a inflação? E se sim, ao que a pessoa deve se segurar aí para conseguir fazer com que a inflação diminua, né? Porque antes a gente olhava direto, ó, se a taxa Selic for subir, significa então que vai tentar controlar a inflação, vai resolver. Só que a Selic está subindo, eles estão falando que a inflação vai continuar alta no curto prazo. E aí, para onde é que a gente corre, Gustavo?
O Banco Central, ele consegue agora só contar com a inflação do próximo ano. Desse ano, de fato, ele já, não vou dizer jogou a toalha, mas ele já aceitou que não vai conseguir levar para a meta, nem daria tempo, mesmo com um baita ajuste, não tem como. Agora, tem fatores que fogem muito do Banco Central agora para a inflação do resto do ano. A gente sabe que tem um descasamento gigantesco na indústria, falta de insumo para todo mundo, não é só para o Brasil. Você vê na Europa todo mundo reclamando que não tem vidro, não tem um monte de matéria-prima para engarrafar cerveja, para fazer um monte de coisa. O custo do frete está gigantesco no mundo, é um foco de Covid num país do Sudeste Asiático, num porto chinês, e aí não manda carregamento para o mundo inteiro, e aí trava. Então essa dinâmica ela tende a melhorar, claro, com as vacinas, mas ela ainda vai dar uma dor de cabeça nesse final de ano. Então o Banco Central ele tem isso, ele tem uma crise hídrica que ele não tem muito o que fazer, não depende do Banco Central se vai chover mais ou menos. Ele tem outros pontos que com essa alta da Selic, ele sinaliza adiante. Ele consegue trazer uma expectativa talvez futura de que com essa alta de juros, você não vai ter uma contratação de crédito muito maior adiante, produtos que você financia, o próprio setor imobiliário tem sofrido por isso, ou eletrodomésticos que você financia com mais parcelas, compra de carros. Esses itens aí ele consegue segurar um pouco mais. Agora, só para amarrar o assunto, quando ele coloca, entendo hoje, a parte de serviços como preocupante, como eles já esperavam, essa volta, serviços forte, puxado, também os preços desse setor, isso realmente é uma dinâmica de reabertura da economia que nunca se viveu antes, e todo mundo está experimentando. Hoje os Estados Unidos falam a mesma coisa sobre a dinâmica deles.